desonestidade. Não, eu até concordo com vocês. Quando eu tenho que realmente concordar de que pessoas vieram aqui no intuito de uma tomada de poder. Estavam acampadas, né, tudo isso. Mas existem também muitas, e talvez seja a grande massa, que estava aqui movidos por uma esperança que lhes foi dada, fantasiosa, e que não lhes permitiu raciocinar, pensar. Foram usados como massa de manobra, infelizmente. Criaram narrativas as mais diversas que podemos chamar de fake news. E antes que a gente processasse tudo isso, porque o cinismo e o exagero, a ousadia deles era tão grande que a gente vivia correndo atrás para tentar refutar aquilo. Mas antes de a gente poder pesquisar e ir atrás dos fatos, eles já haviam criado outras mentiras e a gente sempre atrás, correndo atrás, tentando abrir os olhos das pessoas. O PT vai fechar as igrejas. Quem criou a lei de liberdade religiosa foi o Lula. Quem criou a Marcha para Jesus, que hoje, o atual presidente, que além de roubar a bandeira do Brasil, usa a Marcha para Jesus, foi o Lula que criou a Marcha para Jesus. Não adianta falar de Deus e praticar ações contra o ser humano. Quem defende a família pensa na vida. Quem defende a família é contra a arma. Quem defende a família é contra a violência à mulher. Quem defende a família é contra o racismo. Isso sim são pautas de verdades e ações de quem defende a família. Agora, o discurso moralista toma pauta. Sabe por que toma pauta? Porque quer esconder os problemas econômicos do Brasil e social. Não querem falar dos 33 milhões de brasileiros passando fome. Não querem falar dos 65 milhões de pessoas que estão em linha de subnutrição. Criem vergonha, o povo não merece isso. Gente, eu vou falar rapidinho aqui. É um papo reconciliador. Eu quero mostrar o que é uma narrativa. Mas eu peço que você antes dê o seu coraçãozinho, um like, não vai custar nada, dá um like, se inscreve no canal, acione o sininho, e se você pode e acredita neste canal, e eu acredito, se você também acredita, apoie nessa chavinha aqui, que a gente vai investir em qualidade, em tempo, tecnologia, para se tornar um dos melhores e mais importantes canais progressistas do Brasil. Você está comigo? Eles usando o algoritmo internetiano, das redes sociais, muitas mensagens pagas pelo empresariado, pelo agro, para que toda hora chegasse até você uma narrativa nova. E eles, antes que a gente pudesse se defender, já nos acusavam de criar narrativas e preparavam a população para ficar na defensiva a tudo aquilo que a gente falava, no sentido de esclarecer o que é fato e o que é fake. A população já anteriormente preparada fechava-se os nossos argumentos e começou a divisão. As brigas nas famílias. O churrasco de domingo acabou. Tem irmão com o qual não se pode conversar. E ainda quando você tenta, ou ele tenta, quando ambos tentam reatar e começar a ter um relacionamento normal, chega uma mensagem nova no WhatsApp e alguém tem coceirinha no dedo e não, eu tenho que convencer ele de que a esquerda comunista ela é contra Deus, contra a família, a favor das drogas, a favor da bandidagem, defensor de bandido. Eu tenho que avisá-los, eu tenho que informá-los, eu preciso salvar a minha família. 1 ano e meio de governo Lula, 1 ano e meio. Sabe dizer quantas igrejas evangélicas ele já fechou, não? Eu não sei, porque eu não sou nessa área. Quantas igrejas evangélicas o Lula já fechou? 1 ano e meio de governo? Não, ele vai fechar ainda. Vai fechar ainda? É. Precisa de mais tempo? Eles estão planejando. Estão planejando. Sabe dizer algum ato que o Lula tenha feito já para implementar o comunismo no Brasil? Porra, Ele todos. mesmo Tipo falou. qual? Todos. Ele abriu a boca Ele e falou abre a boca e que fala. ele Vocês- Algum ato que ele tenha feito, praticado? Não, não quero. E aí lá vai a mensagem, a narrativa, construída pelos mesmos diabos do prefixo de daquele que divide. Diabo humano, que mente o tempo inteiro e usa da moralidade. Quem defende o povo é imoral, não preza pela família. Nós aqui somos da família de bem. Racharam todas as famílias no Brasil, jogando uns contra os outros e dizem que são pela família.
O Brasil é um verdadeiro cabaré. Esse é o sentimento que eu tenho. É um verdadeiro cabaré, é muito difícil dar certo. Chega aqui na Câmara, no Congresso Nacional, dá um desgosto tão grande de ver que ponto a política chegou. Governo Lula ameaçando tirar cargos e verbas dos deputados que assinarem seu impeachment, sabe? O STF vai ter que pagar pra ver, e aí quando ele pagar pra ver, vai ser ele contra nós. Será que eles vão ter essa força mesmo? Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas tiveram aqui? Onde é que nós estamos? O local do início penal era a PUC. Não tivemos outra alternativa. Usando os requisitos da lei, com a polícia técnica presente, com a autoridade policial presente e com a companhia do vice-reitor da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica, que acompanhou a nossa apreensão, nos dirigimos à gráfica e aprendemos todo esse material que os senhores têm aqui. Clima de ódio ideológico, de extrema-direita e com fins políticos. O Movimento Brasil Livre, conhecido como MBL, foi, e ainda é, participante e protagonista na criação desse clima de ódio. O que ele aprendeu na faculdade? Né? Lógico, aprendeu ser anestesista lá. Mas o que mais foi ensinado na faculdade para ele? Qual era o centro acadêmico? O que tinha no centro acadêmico? Tá. Qual é a ideologia das universidades? Esses regimes autoritários, não por acaso, eles vão imediatamente na arte. Primeira coisa que eles fazem é tentar silenciar a arte e silenciar as universidades. Porque eles sabem que é daí que pode vir o verdadeiro desejo por uma outra forma de vida, por uma outra forma de organização, por outra forma social. A arte é sempre uma, como diz o Stendhal, né? A arte é sempre uma promessa de felicidade, né? Ou seja, é uma projeção daquilo que ainda não está realizado e que pode ser feito. Porque a arte é uma questão de regimes de sensibilidade, né? Como a sensibilidade circula. E sensibilidade significa como é que você estabelece relações, sabe? Como é que você cria, como é que você pensa. O pensamento precisa da sensibilidade. Porque a sensibilidade me permite, por exemplo, estabelecer, sabe, unidade, diferença, semelhança. Tem toda uma forma que a sensibilidade ela produz. E isso interfere no pensamento. Eu posso te fazer uma perguntinha? Você já viu algum político de extrema-direita ou algum bolsonarista falando bem do Brasil? Não, né? Porque assim, essa turma não fala bem do Brasil. Aliás, essa turma tem ranço de tudo que é brasileiro. Eles saem daqui, os que podem, é claro, né? Saem daqui, vão lá para os Estados Unidos para ficarem de lá criticando o Brasil aqui. Domina as redes. É impressionante a incapacidade, o restante da sociedade, em pelo menos equilibrar. Mas como se iniciou isso? Primeiro, desacreditando a imprensa. Vamos equiparar a desinformação com a informação. Com a vantagem de que a nossa desinformação não há responsabilidade. A imprensa tem responsabilidade pelo que publica, pelo que divulga. As redes não têm nenhuma responsabilidade. Mas isso não foi sem propósito, sem finalidade. Isso teve método. E aí o grande erro nosso em geral, da sociedade e dos poderes. Nós subestimamos isso. Não se previu necessidade de uma autorregulação ou de uma regulação. A partir disso, isso cresceu. E a verdade é que hoje a desinformação tem o mesmo valor, e às vezes até maior para determinadas bolhas, que a informação. Eu tenho muita clareza. Quem está do lado dos rejeitados vai ser rejeitado também. Quem está do lado dos descartados vai ser descartado também. Então é uma luta difícil, como dizia Dom Pedro na Saudade. Né? Nós somos soldados derrotados de uma luta invencível, de uma guerra invencível. Os três grandes inimigos da extrema-direita: a imprensa, a cultura, qualquer agente cultural é inimigo deles, e qualquer pessoa livre, qualquer pessoa que expresse o seu pensamento de forma livre. A cultura é uma junção disso tudo, né? Então, comentar, esses caras quando criticam, vão criticar qualquer coisa que não venha imbuída dos seus ideais. Então, quebrar um patrimônio, quebrar um quadro de Cavalcante, que para nós é uma grande heresia, para ele não significa nada, Renato Dri. Nada. Quebrar um relógio daqueles, que é inestimável, não dá nem para dizer o valor, não tem valor, né? O valor cultural, quem vai atribuir valor àquilo? Então, mas para eles não diz nada. Então, eu, infelizmente, tenho muito pouca esperança que essas pessoas de pensamento da extrema-direita enxerguem o valor que o nosso patrimônio cultural tem. Vamos todo mundo fazer o toxicológico. Eu saio hoje e faço o exame do meu cabelo, mas eu quero ver todo mundo fazer. Pra todas as drogas, inclusive pra aqueles que muitas vezes ficam dizendo que tem que prender o usuário. Eu não vi um pio da extrema-direita quando o avião do tio da Damares tinha 300 quilos de cocaína. Eu não vi um pio. 300 quilos. Quero ver quem é que vai cheirar 300 quilos de cocaína. É óbvio que é tráfico. É óbvio, 300 quilos de cocaína. No governo Bolsonaro, eu não ouvi um pio. Quando na comitiva presidencial tinha avião portando cocaína. Tráfico. Grave. Mas aí na hora de penalizar o usuário, de tratar o usuário como criminoso, vem essas vozes falar delírios. Um falou assim, que se não for aprovada a PEC, nós vamos ter gente vendendo droga na frente das escolas. Já tem. Infelizmente já tem. Infelizmente já tem. We want to form families to, above all, lead our children to heaven. And while they are here, they will be protected by... Aí quando você fala em reduzir a jornada de trabalho de 6x1 para 6x2, eles são contra. Sim, senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Brincadeira, vamos falar, obviamente, sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Ora, mas não são a favor da família? Qual família que, entendo apenas um dia de folga na semana, que é usado para arrumar a casa, para organizar as coisas, tem tempo de construir um relacionamento com tempo de qualidade
para comer junto, para sentar junto, para passear junto, para rir junto, para se amar. Eles são contra. Eles são contra zerar os impostos para quem ganha menos de 5 mil reais. A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós seremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter então a Hungria, mas se tivesse até que ter os serviços da Hungria, até que eu votaria sim. Mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui. Sou a favor da família. A família precisa de estabilidade financeira. O casamento acaba quando acaba a grana. Muitas vezes. Alguns casos não, mas acaba sim. Muitas brigas acontecem porque só um está colocando dinheiro dentro de casa. Agora, trabalhar para que sobre dinheiro, isenção de imposto de renda. Sabe a diferença que isso vai fazer na vida do trabalhador? Agora é para valer de verdade. Quem ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda a partir de 2026. Nós entregamos o processo no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, irão votar para que o povo brasileiro possa ter um ganho real no seu salário e que possa melhorar de vida. Quem é que está do lado do povo e quem não está? Não estou falando que o Lula é perfeito. Eu estou falando que ele, desde que assumiu, luta para tirar imposto da cesta básica, para baixar preço de alimento, luta reduzindo, tirando impostos de importação de produtos alimentícios. Você sabe o que é o imposto retido na fonte? Você não vai precisar mais pagar imposto, não vai ter mais imposto retido. Sabe aqueles 3, 4, 5 mil reais que no final do ano você tem que pagar ou você vê que descontaram de você? Não vai mais acontecer. Tá entendendo? Tá vendo quem que trabalha pelo povo? Bolsonaro bateu continência para a bandeira americana. O filho dele renunciou ao mandato, os votos que recebeu, e fugiu para se dedicar integralmente a prejudicar o Brasil. Você está conseguindo ver isso? Você viu isso? Você está vendo a verdade ou você está se iludindo que ele renunciou porque está sendo perseguido? A apreensão do passaporte dele não aconteceu. O PGR negou. Ele está livre para ir e vir. Ele não foi processado por nada. O pai dele sim, mas ele não. Hoje está sendo um dia marcante também. Apesar de trabalhar contra o Brasil, de ser um traidor, que fica o tempo inteiro mentindo lá fora, dizendo que não há liberdade aqui. Olha o que esses caras falam, olha o que esses caras fazem. A gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte, mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. Gaia atropelou e matou 2 pessoas. Deixou outra paraplégica. Foi pego com carro, com droga no carro. Jorge Seif foi pego com droga no caminhão, com droga na fábrica. É Seif. E continuam deputados usando a tribuna para atacar o governo, que até agora, pelo que eu tenho visto, só trabalhou para melhorar a vida do povo. O crescimento do Brasil, do PIB, foi de 3,4%. O Brasil ficou entre os países que mais cresceu no ano passado. Vai ver, veja lá, veja quantas igrejas o Lula fechou. Eles criam a narrativa, te convencem, como convenceram aqueles que foram lá cometer crimes no Congresso, nos prédios dos 3 poderes, para defender eles que fugiram. Todos caíram na mesma mentira.